Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar e lhe convidar para que se inscreva no canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe e marque o sininho na página do YouTube. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração para Portugal. Se você tem interesse em conhecer mais do canal, dê uma olhada em nossas playlists. Tem bastante material, todo ele focado em assuntos relacionados à imigração. Aqui não tem outro tipo de assunto, o assunto é imigração. Muito bem, para vocês que já são nossos seguidores, que enviam críticas, comentários, sugestões de pauta, inclusive, para o nosso canal, nosso muitíssimo obrigado. E como é que você entra em contato com o canal? Bem, depende. Se você tiver um assunto qualquer, um comentário, uma crítica, um joinha do vídeo que seja, vocês podem fazer isso aqui embaixo do próprio vídeo. Ou, se tiverem um assunto em particular, façam-no através do nosso Instagram, que está aqui na tela, para que a gente possa, então, retornar para vocês, dando uma resposta. Porque o seu caso não necessariamente é o caso do seu vizinho. Então, por isso que nós tratamos isso diretamente e não abertamente aqui pelo canal. Perfeito? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre AIMA, imigrantes reféns do Estado, a segurança instalada. Insegurança, é isso mesmo. Falta de posicionamento e de trabalho e de envolvimento do Estado causa insegurança, causa incerteza na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. E é sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Já fizemos aqui muitos vídeos falando a respeito da situação da AIMA, da extinção do CEF, dos processos, que agora só se resolve por meio judicial. Sim, infelizmente, Portugal chegou a este ponto, chegou a este nível, em que para se resolver o problema do imigrante, ele é obrigado a entrar na justiça para fazer com que o Estado cumpra o seu papel. Não, e sempre gosto de deixar isso aqui muito claro, por culpa do atual governo. Porque ele não vai, em 4 meses, 5 meses de governo, mudar toda uma estrutura que durante anos foi conduzida de forma, eu vou dizer aqui, irresponsável, porque não investiu naquilo que deveria. Pelo contrário, abriram as porteiras, deixaram todos entrar e agora temos o problema para resolver. E isto não se resolve de um dia para o outro. Isto requer investimento, isto requer uma série de situações e de adequações que precisam ser implementadas. Mas o Estado não é como a minha casa, onde eu vou ali, quebrou tal coisa, eu vou ali na loja, compro e resolvo. O Estado é diferente, o Estado não pode agir desta maneira. E por esse motivo, tem que refletir muito bem quando vai tomar uma medida para mexer numa regra, numa lei, num órgão do Estado, nos procedimentos a serem adotados, porque isto traz consequências sérias para a nação inteira. Então tem que se refletir muito. Não é resolver a toque de caixa, não é extinguir um órgão por canetada, que por mais que não funcionasse, porque não mudou nada, o órgão é o mesmo, só mudou o nome. E pelo contrário, antes ainda tinha um efetivo maior, agora tem menos gente para trabalhar. Então, se agrava o problema. Não é? Mas, por que é que quando deram a canetada e desmantelaram o órgão, não pensaram em, ao mesmo tempo, reestruturar o que sobrou? Não. Deixa do jeito que está. Amanhã a gente resolve. É assim que pensou. E deram a canetada e extinguiram o órgão. Todo mundo falava mal do CEF. Agora falam mal da AIMA. Não é o nome. Não é o nome. É o Estado como órgão responsável por isto. E os que agora estão com isto foi um cavalo de Troia, gente. Eu chamo isso um cavalo de Troia, porque entregaram para o Estado, para o novo governo, o Estado é o mesmo, mas para o novo governo, um pacote. E ninguém sabia o que havia lá dentro. E os que sabiam não abriam o bico, ficavam caladinhos. Deixa a bomba estourar na mão do próximo governo. Ele que resolva. Eu levei 20 anos para esculhambar com toda a estrutura, e agora o próximo que resolva. O problema é dele, não é meu. Eu já entreguei o cargo. Foi isso que aconteceu, e é isso que nós estamos sofrendo.
que acontece nesse momento? Nós já falamos aqui e já mostramos as matérias jornalísticas, toda semana tem matéria falando disso, uma vez é com um enfoque um pouco diferente do outro, mas isso já vem sendo corriqueiro, né? Na mídia aqui em Portugal, e em todos os canais, inclusive, nós também fazemos isso, trazer informações e trazer aqueles detalhezinhos que vão acontecendo no decorrer do tempo. Aqui, vamos falar de consequências de toda esta confusão. Tem uma matéria que foi trazida pelo portal de notícias uol.com.br, que eu vou deixar embaixo do vídeo aqui depois, para que vocês assistam. É um vídeo de 3 minutos, mais ou menos, de duração. Eu vou até deixar na tela aqui para vocês darem uma olhada. Tem um vídeo no canal do YouTube deles que trata, que traz esta situação bem pontual, bem típica do que acontece. Eu vou rolar para baixo aqui nessa tela do UOL, e aí a gente aqui fala em brasileiros que vivem em Portugal. Lógico, o portal UOL brasileiro, então ele traz essas informações falando de brasileiros. Mas não são só os brasileiros. Todo imigrante que está em Portugal, sofre estas consequências. Todos, sem exceção. Seja imigrante do Paquistão, da Índia, do Bangladesh, do Marrocos, de Angola, de Cabo Verde, da onde for, do Brasil, não é? Seja ele um imigrante puro, seja ele um imigrante que é familiar de europeu, não importa. Não importa a nacionalidade, cor de pele, credo, religião, nada. Dinheiro. Ele pode ter vindo com muito dinheiro e o outro não veio. E nada se resolve. E todos pagam a conta da irresponsabilidade dos atos do passado. Então vamos lá. A matéria diz que brasileiros que vivem em Portugal reclamam da dificuldade de conseguir regularizar a sua situação no país, mesmo cumprindo as regras de permanência. Sim, eu entrei legalmente no Estado com base numa legislação que existe, ou que existia, e ela me permitia fazer isto. Então, eu cumpro as regras de permanência, eu tento resolver a minha vida, eu tento fazer uma renovação de um título, de buscar a minha legalização, mas o Estado não responde. Esse é o problema. A demora nos processos da Agência para Integração, Migrações e Asilo, AIMA, para obter autorização de residência, segundo eles, tem causado problemas para conseguir emprego, abrir conta no banco, e aí diz, e até viajar. Não é só o até viajar, o viajar é o de menos. Qual é o maior problema aqui? Emprego, conta em banco, saúde, porque aqui não fala de saúde, mas tem problemas, as pessoas não conseguem fazer o seu número de utente porque querem documentos que ele não tem e não pode entregar porque não existe o documento. E se, na hipótese de ele ter este número e de ele não conseguir renovar seu título, o que acontece? O próprio governo, agora no outro órgão, que é o Sistema Nacional de Saúde, vai lá, retira dele o direito ao médico, porque ele derruba no sistema esta informação. Ele, se caso tivesse médico de família, perde. Se tivesse consultas agendadas, perde. E ele vai ter que começar do zero. E provar para o atendente lá no balcão do postinho de saúde do bairro dele, da junta de freguesia dele, que ele fez o pedido de renovação do seu título. Porque se ele não provar isto, o atendente não vai aceitar. Isto quando o atendente está bem informado e sabe que há um despacho do governo renovando a validade de todos os documentos e títulos em Portugal, olha bem, em Portugal até 30 de junho de 2025. Eles vinham renovando isso desde a época do Covid. A cada 6 meses sai um despacho desse. Agora, o despacho é de 1 ano. Bom, o governo sabe que não vai conseguir resolver isso em 6 meses. Pelo menos pensar um pouco, né? Para não ficar fazendo despacho a toda hora. Então agora já se sabe que é por 1 ano. Ponto. Muito bom. Mas melhor se não tivesse sido feito desta forma.
melhor se pudesse o Estado resolver definitivamente a situação. Mas é assim. Quando eles falam aqui em viajar, a gente entende que viajar para fora de Portugal muitas vezes pode ser, inclusive, retornar ao próprio país, ou seja, ao país de origem, para resolver alguma questão, visitar um familiar, cuidar um processo qualquer que ele tenha lá para ser resolvido, uma situação qualquer. Não é o fato de sair de Portugal e ir para Disneylandia ali em Paris para dar uma passeada final de semana com a família. Isso também é um problema. Porque em que pese ele estar no espaço comum europeu, no espaço Schengen, ele poderia tranquilamente transitar se tivesse documento. Mas como ele está indocumentado por parte do Estado português e tem um despacho para mostrar para quem quiser que ele tem direito, porque o documento dele é válido, os demais estados não o reconhecem. Isto é um problema do Estado português. Isto é válido aqui dentro, mas não ali fora. Eu não posso ir para a Espanha, porque se eu for para a Espanha e me pedirem documentos, que documento eu tenho? Meu documento está vencido. Para todos os efeitos, está vencido. Acabou. Ah, mas tem aqui o despacho do governo que diz que ele é válido. Isto é válido lá em Portugal, meu senhor. Aqui, não. E aí começam os problemas e as preocupações. Então, o medo de sair e não voltar. Isso é um fato. Este é um dos problemas. E aqui eles fazem um relato, né? Pegaram aqui um caso prático, não é? O designer pernambucano, Bruno Siqueira, de 38 anos, vai completar em setembro 1 ano em Portugal. 1 ano. Durante todo esse tempo, vem tentando sem sucesso uma vaga de agendamento na AIMA para se regularizar. A esposa dele é médica e tem autorização de residência no país, o que daria a ele também o direito de permanecer em Portugal através de um procedimento que é conhecido como reagrupamento familiar. Mas não tem vagas para reagrupamento familiar. E por que não tem vagas? Porque a equipe, todo o staff da AIMA está preocupado em resolver 400 mil processos que estão pendentes lá há mais de ano, há mais de 2, chegando a 3 anos. Tá? E a matéria continua. Sem documentos, ele diz que não tem conseguido emprego no país e que contou neste período, perdeu 2 casamentos no Brasil, dos quais seria padrinho dos noivos por causa de receio de não conseguir retornar a Portugal. Fiquei com medo de sair e não poder voltar, afirmou. Com toda certeza. Como estão apertando o cerco na entrada, ou seja, no aeroporto, quando você entra em Portugal, você pode ter uma recusa de entrada, este cidadão certamente estaria numa situação de risco. Não quer dizer que ele não poderia retornar. Isto vai depender da sorte, fator sorte. Porque ele poderia passar tranquilamente, como ele poderia ser chamado à salinha para fazer uma entrevista, e aí ser detectado que ele não tem nenhum título, não tem nenhum processo aberto, porque não há nem a possibilidade de ele ter entrado pedindo, porque não há vagas para pedir. Então percebe que ele está ilegal. E estando ilegal, ele pode ser convidado a se retirar. Ou ser impedido de entrar. Mesmo com a esposa aqui com título de residência. Se ela ainda fosse uma europeia, a esposa tivesse qualquer origem europeia, uma nacionalidade europeia, a situação já mudaria, já ficaria mais fácil para ele, mas não é o caso. Então ele não tem como buscar na lei nenhuma regra, nenhum subterfúgio para poder permanecer. Falta de informações sobre vagas, prazos e processos da agência. A gente fica num limbo eterno. Hoje me sinto desalentado. Perdi o estímulo de tentar resolver, mas vou continuar tentando. O nome dele é Bruno Siqueira. O banco também não quer saber, né? Os relatos aqui de problemas aumentam desde que foi extinto o CEF, é assim, e isso não se resolve, porque muitos bancos não querem saber de abrir conta bancária para quem não tem título de residência. E isto começou desta época aí, de outubro de 23 para cá, quando a nova agência assumiu. Antigamente, você podia estar no Brasil, por exemplo, e abrir uma conta bancária em Portugal sem problema nenhum. Até por representante, por advogado, por alguém que fosse lá e resolvesse o assunto. Mas isso hoje eles não querem fazer mais. Não, nós queremos título de residência, mas não tem, então não faz. Você não consegue fazer a vida andar para a frente. Então você virou refém do Estado português. Da mesma forma, né, diante dessa quantidade toda de processos, e aqui tem de novo, tá?
o governo prorrogando, prorrogando, prorrogando. Isso não é de hoje. Isso já vem desde a época do Covid. Portanto, percebam, faz tempo que eles estão empurrando esta bola para frente, através dos despachos, e isto não resolve a situação. Não resolve. Tá? Aí nós temos ainda um outro relato aqui, é o caso da esteticista Gisele Ramos, 44, que está há 2 anos em Portugal com a autorização de residência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. A nossa querida CPLP. A paranaense disse que, apesar de prorrogação da validade, não conseguiu abrir conta em um banco porque documento dela consta validade vencida. Sim, normal, é assim mesmo. O banco quer saber do título. Ah, mas o seu título está vencido. Ah, então, lamento, não posso fazer. Tá? Quando, na verdade, para efeitos de Portugal, ele é válido. Então, nós entramos aqui novamente num outro problema, que os órgãos, às vezes até do próprio Estado, não reconhecem o documento, a legislação. Ela existe, mas eles não querem saber de reconhecer. Em alguns casos, é mesmo desinformação, mas na grande maioria, não é desconhecimento. Aliás, existe uma regra no direito que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei em sua própria defesa. Isto não existe. Ninguém pode alegar isso. Então, alegar o desconhecimento da lei para impedir o cidadão de cumprir ou de fazer algo que é de seu direito, isto é outra ilegalidade que já se está cometendo aqui em Portugal. Existe um despacho que dá validade para o documento. Ponto. E todos devem obedecer isso. Todos. Tá? Você não pode causar prejuízo ao cidadão quando a culpa não é do cidadão. A culpa é do Estado, que não faz e que não consegue fazer o seu trabalho. É diferente. E por aí vai a matéria. Tá? Não há solução. Não há saída. A saída é, pelo visto, realmente ficar refém do Estado, porque sem documento você não pode sair de dentro de Portugal. E aí, aquela história que nós insistimos, não é? Não consegue dar vazão ao trabalho. Eu vou deixar a matéria aqui embaixo, como eu já disse, para que vocês leiam ou assistam o vídeo. O vídeo tem 3 minutos e tanto. Tá? É um videozinho que vai trazendo o relato dessas pessoas. Basicamente é o que está dentro da matéria escrita, mas, se quiserem, assistam ao vídeo. E tenham o conhecimento. Coloquem-se, usem da empatia. Eu vou me colocar no lugar dessa pessoa para entender o que ela está passando. Se fosse comigo, como seria? Ah, se fosse comigo, como é que eu iria reagir a isto? Como é que eu iria tentar resolver isso? Ponha-se no lugar desta pessoa e imagine que você é imigrante, que você está num país e que agora você não consegue sair deste país porque você está refém dele. Vou falar aqui um detalhezinho só daquela turma da CPLP, que tem um papelinho na mão que não é reconhecido pela União Europeia, pelos demais estados aqui do espaço Schengen, não reconhecem aquilo como sendo um título, porque ele não traz todas as características necessárias para um documento e não um papelito, tá? Oficial, porque lá dentro do documento tem uma série de informações e de chaves e de meios de bloqueio de segurança. É como se fosse um passaporte. Ali dentro tem muita informação, dentro do chip, inclusive. E o papelinho não serve para nada. Então, evidentemente que não reconhece. Então, quem tem CPLP, ele pode até sair de dentro de Portugal enquanto ele está no período de turismo. 90 dias. Ele pode ir ali no país vizinho, porque ele está aqui dentro no prazo de 90 dias, que é o prazo padrão. Passados os 90 dias, esse cidadão não pode mais sair de Portugal. E o Estado português, até hoje, não conseguiu também resolver esta situação. Por quê? Porque lá atrás não pensaram nesta hipótese, ou, se pensaram, concluíram. Deixa para depois que a gente resolve. Aqui nós temos uma coisa muito, eu até digo que é cômica, que é engraçada.
Qualquer coisa que se queira resolver, o cidadão não diz que ele vai resolver no dia tal, da semana tal, do mês tal. Não, é para a semana. É para o mês. E depois é para o ano. Então, quando ele diz que é para a semana, é qualquer dia da semana. E quando ele diz pro mês, é pro mês. Não tem semana e nem tem dia. Imagine quando é para o ano. Então, é uma expressão muito interessante. Eu acho engraçado isso, mas é típico do português. Respeito, entendo, é assim, pronto, vou fazer o quê? Mas eu costumo trabalhar com agenda com dia, semana e hora marcada. Eu não posso dizer para o meu cliente que para a semana eu resolvo o caso dele, que para a semana eu vou entrar no tribunal, que para a semana eu vou ter uma sentença. Não, não. Semana que vem, quarta-feira, às 10 horas, eu tenho um apontamento consigo e nós vamos tratar do seu caso. É assim que funciona. Mas cada um, cada um. Eu trabalho desta forma e eles trabalham da forma deles. Respeito a deles e eu continuo fazendo a minha, enquanto ninguém me impedir de fazê-lo. Né? Mas é assim que funciona. Então, vou encerrar por aqui. Vou deixar o vídeo. Assistam, vale a pena e reflitam. Ok? Grande abraço a todos e até breve.